esposa de Moraes, sancionada pela Magnitsky. Este foi o destaque que pipocou assim que o presidente Lula aterrou em Nova York para a reunião anual da ONU. Nenhuma surpresa, porque no dia 11 de setembro, o secretário de Estado Marco Rubio apontou no X que os Estados Unidos dariam uma resposta à altura da condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo STF. Óbvio que a posição firmada pelo governo Trump se deu dentro do antecipado, pegando o elo familiar do algoz do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, a quem Rubio no passado chamou de autoritário. Esta antipatia, cada vez mais reforçada pelas atitudes fortes e contundentes tomadas por Moraes nos diversos processos em que atua, alcançou agora em sanção acessória aquela que é tida como arquiteta financeira da família do ministro, a esposa e advogada Viviane Barsi, e também o Instituto Lex, entidade que intermedia os negócios do clã, cujo quadro de sócios é formado por ela e os filhos. É através desta holding que o ministro tem o seu patrimônio preservado, mantendo intacto o padrão de vida, o que passa às autoridades da OFAC, a divisão do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que administra os programas de sanções econômicas ligados à Lei Magnitsky, a certeza de que o Instituto efetivamente colabora com o sancionado, evitando que sofra diretamente as consequências da asfixia financeira pretendidas pela lei, e que existe para punir violadores contumazes dos direitos humanos, bem como aqueles que lhes forneçam qualquer tipo de apoio, que passam igualmente a receber a punição do apenado principal. Na prática, a sanção originária foi em julho ao ministro, proibindo-o de entrar em território americano e obter serviços de firmas que operam nos Estados Unidos, desde bancos a plataformas de tecnologia. No entanto, a esposa, como gestora do Instituto desde a sua criação em 2000, usou a holding para escantear as sanções financeiras a Moraes, que passa a imagem imperturbável de alguém que se considera imune à lei americana. Todavia, a paulada agora foi duríssima, porque todos os bens e contas bancárias do Instituto Lex nos Estados Unidos estão bloqueados, ficando impedidas transações com pessoas e firmas que lá operam, incluindo bancos brasileiros que usam o dólar nas aplicações externas e, portanto, sujeitam-se ao mercado americano para transações internacionais. Importante assentar que a Lei Magnitsky tem os seus efeitos distribuídos ao longo do tempo, porque normalmente o sancionado consegue temporariamente se afastar da perseguição através de lobbies e esquemas protegidos que, no entanto, são desfeitos pela OFAC à medida em que são detectados. De outro lado, a propagação das medidas retaliatórias faz com que as empresas se afastem do atingido no isolamento progressivo até acontecer o que se chama de exílio digital. Ou seja, a pessoa ela é completamente excluída de toda a infraestrutura tecnológica global. O caso bastante comentado é da chinesa Carrie Lam, ex-prefeita de Hong Kong, punida com a Magnitsky e que, a partir de então, passou a trabalhar só com dinheiro vivo, já que os bancos se recusavam a lhe prestar serviços. Por questão do mercado, nenhuma empresa que tem interesse em atuar em território americano quer manter relações com os sancionados, sendo a questão antes de jurídica de índole comercial, para a qual vige internamente o princípio da livre empresa, constante do artigo 170 da Constituição Federal. É cabível entender que Washington manterá a suspensão de vistos e o enquadramento de autoridades na Lei Magnitsky, sendo fortes candidatos ministros do STF, com destaque aos que formam a rede de apoio a Moraes. Novamente, a preleção de Marco Rubio. Acompanhem os grifos da mensagem postada no X, no dia da sanção a Viviane Barsi. Aqueles que protegem e auxiliam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos Estados Unidos e serão responsabilizados. Tá aí. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Faça sua inscrição no canal para dar aquela força e ative as notificações. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha
Obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau.